Havendo o número regimental de assinaturas, dou aberta a sessão, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens. Para a leitura da ata da sessão anterior, convido o nobre vereador Fernando William. Ata da 12ª sessão extraordinária, em 5 de junho de 2019. Presidência do senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício. Às 18h01, com a presença dos senhores vereadores Babá, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Dr. Marcos Paulo, Carlos Bolsonaro, Zico Bacana, Tiãozinho do Jacaré, professor Célio Parelli, Tiago Carribeiro, Vera Lins, Marcelo Ará, Luiz Carlos Ramos Filho, Jair da Mendes Gomes, Jones Moura, William Coelho, Eliseu Kessler, Jorge Felipe, Paulo Messina, Felipe Michel, Fernando William, Major Elito Zalém, Tereza Berger, Dr. Gilberto, Raimon, Rosa Fernandes, Rafael Aloysio Freitas, professora Adalmir Rocal e Paulo Pinheiro, 29, assume a presidência o senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício. Encerra essa sessão às 18h06. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Na primeira parte do grande expediente, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Senhor vereador presidente, vereador Rocal, senhores e senhoras que nos acompanham aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, seja também os que nos visitam a casa, a todos muito boa tarde. Eu quero hoje chamar a uma reflexão que considero bastante importante. Nós temos vivido um estado de muito desmonte. Ontem foi objeto aqui, vereador Fernando William, de uma fala do vereador Leonel Brizola Neto, sobre a história da inauguração de uma escola militar pelo governador Witzel em Volta Redonda, em que 2 garotos passaram mal, desmaiaram, porque precisavam de ficar numa determinada posição o tempo todo, para o governador passar ao lado deles, ficando quase 2 horas fazendo, entre aspas, um sermão. Nós vivemos um desmonte, né, de tudo que a gente tem compreendido enquanto cidadania, enquanto sociedade, enquanto construção de direitos, enquanto Estado democrático de direitos. Tem um dado que eu quero trazer como o núcleo da minha fala hoje aqui, e que à frente vou falar sobre ele, mas eu estou fazendo uma introdução para dizer que esse dado que vou trazer não é um dado isolado, não é uma questão que é um ponto fora da curva, é o que está acontecendo quando nós temos o governo federal que é inimigo da educação. Existem algumas análises dizendo que, se de fato se configurar o corte de 30% na UF, às vezes 40% em outras universidades, as universidades não terão condições de funcionar. Nós vivemos um desmonte do Estado brasileiro de tal forma em que o senhor ministro da Educação não é educador, aliás, não entende nada de educação, é um preposto do Ministério da Economia para fazer na educação cortes, para fazer na educação diminuição de gastos, na compreensão de que educação é gasto e não é investimento. Então esse desmonte é um desmonte geral, é um desmonte, por exemplo, que começa lá nas manifestações de 2013 e que tem como proposta a desorganização do Estado brasileiro, que alguns por aí andam dizendo que é a desesquerdização, como se nós vivêssemos num país, nas eras do presidente Lula e da presidenta Dilma, como um país que de fato fez todo o dever de casa. Os poucos direitos conquistados estão sendo desmoronados numa corrida vertiginosa. Aqui na Assembleia Legislativa, ontem,
tentaram aprovar uma CPI sem nenhum fato para que ela fosse aprovada, das universidades públicas estaduais, para perseguir a UERJ, ao ENF e ao ESO. Para dizer que educação, no dizer do ministro da Educação anterior, do Vélez, que educação, assim como lá na construção da USP em São Paulo, era para uma elite brasileira, para formar a elite brasileira, a compreensão de que a educação superior é apenas para a elite brasileira. Então o desmonte é um desmonte geral, e é nesse quadro de desmonte que eu quero trazer um dado da cidade do Rio de Janeiro. É nesse quadro de desmonte que eu quero trazer um dado concreto, real, importantíssimo para a nossa cidade. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, neste ano de 2018, com eleições para o Conselho Tutelar. E é esse o dado que quero trazer, a discussão dos conselhos tutelares. Volto a dizer, volto a afirmar, que o dado que trago agora não é um ponto fora da curva, o dado que eu trago agora não é uma questão pontual, mas uma questão que está no contexto geral da política brasileira, do desmonte da política brasileira, que o governo ou o desgoverno desse incompetente presidente da República, incompetente governador de estado, incompetente prefeitos guiam a cidade, o estado e o governo federal. Conselho Tutelar esse ano tem eleições. 5 conselheiros tutelares da região de Jacarepaguá foram cassados, tiveram seus mandatos cassados, numa atitude arbitrária do Conselho de Ética dos Conselhos Tutelares. O que diz a lei? O que diz a lei dos Conselhos Tutelares aprovado nesta casa? A lei diz que, em caso de infração de um conselheiro tutelar, o Conselho de Ética pode atribuir 3 penalidades. A primeira penalidade é a advertência. A segunda penalidade é a suspensão do mandato. E a terceira penalidade é a cassação do mandato. Sabe o que o Conselho de Ética faz? Caça, como primeira medida, caça o mandato de 4 conselheiros tutelares e encaminha a cassação do mandato de uma 5ª conselheira. Todos de uma mesma região, todos da região de Jacarepaguá, todos candidatos à reeleição, todos de uma linha mais progressista, todos que têm discutido a questão do conselho tutelar como um colegiado e não como algo que o conselheiro tutelar especificamente, que o conselheiro tutelar unicamente ou pessoalmente resolva, mas conselheiros tutelares que têm a real dimensão do que é ser um conselheiro tutelar, que é agir como coletivo, agir de maneira gregária, agir de maneira organizada, agir no consenso do coletivo. O que nós estamos vivendo, vereador Rocal, o que nós estamos vivendo, vereador Fernando Ilha, o que nós estamos vivendo, você que nos assiste em algum momento pela TV Câmara, é o desmonte daquilo que é o direito das pessoas. Quando nós dizíamos aqui, olha, a cassação da presidenta Dilma é a abertura de um pretexto para avançarem sobre os direitos do povo. Ora, a prisão do presidente Lula é um pretexto para se avançar sobre os direitos individuais e coletivos. Está chegando. Quando nós aplaudimos essas ações da sociedade, o que a gente está fazendo é abrindo precedente para que eles venham para cima de qualquer cidadão e de qualquer cidadã brasileiro ou brasileira. A questão dos conselhos tutelares, que essa discussão de buscar o colegiado, que levou esses conselheiros a terem os seus mandatos cassados, o que é um absurdo. Fica aqui registrado, eu nem sei os nomes dos membros do Conselho de Ética, e também não estou preocupado em fazer uma crítica pessoal, personalista, não quero pessoalizar a minha crítica, mas eu quero fazer da minha crítica um ato de repúdio ao Conselho de Ética do Conselho Tutelar do Rio de Janeiro,
que cassou mandatos de conselheiros eleitos, sem que desse a eles o direito de responder às penalidades que lhes foram imputadas. Imagina, vereador Fernando Willian, se a comissão de ética desta casa tivesse o direito de maneira unilateral, cassar o meu mandato. A comissão de ética dessa casa tem sim o direito e a prerrogativa de colocar um processo contra qualquer vereador, de colocar o vereador para responder às questões que são ligadas ao decoro, etc. Mas o vereador tem direito de defender-se. Ora, o Conselho de Ética do Conselho Tutelar do Rio de Janeiro pode agora usar de maneira arbitrária as suas atribuições para cassar mandatos de conselheiros? Ações na justiça estão rolando, estamos atentos e solidários aos conselheiros, solidários, e repudiando veementemente a ação do Conselho Tutelar, que, volto a dizer, não é um ponto fora da curva, é a construção da sociedade brasileira que tem desmontado os direitos coletivos e os direitos individuais, fruto da eleição de Bolsonaro, fruto das eleições de Witzel, fruto do golpe de 2016 e da prisão do presidente Lula. Quando a gente não cuida dos pequenos detalhes, eles vão crescendo e se agigantam sobre nós e sobre os direitos do povo. Muito bom ter chegado aqui o vereador Leonel Brizola Neto, que é o presidente da Comissão de Direito e Criança e Adolescente. Ele também está acompanhando esse dado e sei do seu compromisso. Conselheiros tutelares cassados, vereador Leonel Brizola, cassados pelo Conselho de Ética sem lhes ser dado nenhuma possibilidade de defesa ou de responder ao que lhes são imputados. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando Willian, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, senhoras e senhores que se encontram no plenário, aqueles que nos assistem em seus gabinetes e aqueles que eventualmente poderão nos assistir pela TV Câmara. Bom, primeiro queria abordar uma ação que desenvolvemos hoje pela manhã, quando digo nós, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a qual eu presido, que investiga possível sobrepreço cobrado pela empresa Lanza aos usuários daquela via. Hoje nós estivemos, eu, o vereador Tiago Carribeiro, o vereador esquerdo, o vereador Babá, bom, acho que não estou me lembrando mais de nenhum outro vereador, acho que fomos nós. Vereador Ítalo Silva, desculpe. Estivemos fazendo uma visita à via, percorrendo praticamente toda ela, exatamente para poder identificar as eventuais contradições entre o que a Prefeitura justifica como obras superfaturadas, obras não realizadas, e que a empresa, naturalmente, tem respondido na Justiça, que realizou as obras, ou enfim, modificou o caráter das obras e que justifica o preço que vem sendo cobrado no momento de R$ 7,50 por cada passagem naquela via. Bom, estou dando essa informação, fazendo essa prestação de contas, digamos assim, até para informar que já estamos bem próximos de concluir os trabalhos da comissão. Os próximos passos serão provavelmente trazer aqui mais alguns técnicos da Prefeitura e, em seguida, fazer uma cariação entre a linha amarela, né, e os técnicos da Prefeitura, para a gente, então, tirar uma conclusão, sendo que
a impressão que temos, aliás, como usuário, é de que realmente o preço cobrado pela linha amarela por quilômetro mantido é um preço que parece ser exorbitante. E, nesse caso, a Prefeitura teria razão em determinar, como fez por decreto, que fosse suspenso por um determinado período, no caso 19 meses, a cobrança de um dos lados da via. Na verdade, a Prefeitura chegou a esse decreto, né, e aos números desse decreto por parte de um trabalho realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Habitação, que foi referendado pela Controladoria. Nós solicitamos, inclusive, uma tomada de contas do Tribunal de Contas, e as primeiras informações nos dão a sensação de que realmente tudo leva a crer que há sobrepreço e eles precisam ser revistos em benefício da população carioca, ou enfim, daqueles que transitam pela Via Amarela, especialmente tendo que pagar o pedágio. Aliás, uma informação importante que nós tivemos hoje é que algo em torno, segundo a linha amarela, 100 mil pessoas transitam no pedágio e de volta. No entanto, transitam pela via, entrando e saindo por acessos que não passam pelo pedágio, em torno de 200 mil pessoas, o que significa dizer que 100 mil pessoas estariam pagando por 300 mil pessoas. Afora que, no termo aditivo de número 11, o que nós verificamos que obras que estavam previstas não foram realizadas, segundo informação da LANSA, porque não poderiam efetivamente ser realizadas, mas os valores acabaram sendo pagos porque eles não foram retirados do total. Eles foram substituídos por outras obras, como no caso, por exemplo, de um acesso em frente à comunidade Gardênia Azul, e aumento de uma via na Avenida Bento Ribeiro Dantas. E um fato que chama atenção também é que, no termo aditivo número 11, uma das obras que estava previsto ser realizada acabou não sendo realizada, mais por impedimento físico do que propriamente por qualquer argumento de natureza jurídica. É uma obra que absolutamente nada tem a ver com a linha amarela, é um viaduto próximo ao bairro. Uma outra obra que foi suspensa, digamos assim, é uma obra que dá acesso, né, a Salvador Allende, a Belardo Bueno, né, e também a via Transoeste. O que nos leva a crer, obviamente, que a Prefeitura foi realizando obras, foi incluindo essas obras na linha amarela, sem licitação, é claro, porque a linha amarela tem como uma de suas... aliás, se afastou recentemente por conta dos problemas judiciais que encontrou, fruto da Operação Lava Jato, mas até o momento do 11º termo, né, participava do consórcio e, teoricamente, as obras deveriam ser realizadas pela OAS sem licitação. Enfim, são essas confusões todas que a gente vai acompanhando, assistindo na vida pública, e no final quem paga é a população, quem paga, né, é o cidadão comum. E aí eu quero voltar a uma questão que eu acho que é muito importante de nós debatermos, que é essa divisão, essa polarização cada vez mais acentuada, cada vez mais radicalizada e cada vez mais superficial entre, né, o que são os atos da direita, o que são os atos da esquerda, né, enfim, né, e é como se tudo que os que se dizem de direita tivesse que ser confrontado pelos que se dizem de esquerda, e tudo os que os de esquerda propõem devessem ser confrontados pelos que se julgam
de direita. Eu penso, sinceramente, e tenho defendido isso aqui em vários outros momentos, que nós estamos vivendo uma situação, é uma situação mundial, mas que se traduz de forma muito contundente no Brasil, no Estado, na própria prefeitura, e que nós estamos evoluindo para uma situação factual, real, de inviabilidade de serviços públicos essenciais. Seja por conta da incapacidade, né, de obtenção de receita por parte dos governos municipal, estadual e o próprio governo federal, né, quem tem acompanhado o noticiário sabe, né, dos déficits crescentes em todos os níveis da administração. Não é um fenômeno da cidade, não é um fenômeno do Estado, é um fenômeno de todo o país e da quase totalidade dos estados brasileiros nos dias de hoje. E essa é uma situação que nós precisamos nos debruçar sobre ela com maior tranquilidade, fazer, né, os cálculos que são necessários serem feitos, sem, enfim, o grau de, como eu disse, superficialidade com quem esse tema tem sido tratado. Eu, por exemplo, sou daqueles que entendem que não dá para um país como o Brasil conviver com um déficit público tão elevado como estava previsto no orçamento, e tudo leva a crer que será muito superior, pela queda da arrecadação, enfim, pela estagnação econômica que o país está vivendo, e tudo mais ou menos colocado como na conta da não aprovação da reforma da Previdência. Então, nós precisamos discutir essas coisas com tranquilidade, né? Quer dizer, a reforma da Previdência, no meu entendimento, tem que acontecer uma reforma da Previdência, como tem que acontecer reforma em todas as áreas. Mas a reforma da Previdência tem que ser essa que foi apresentada pelo governo? Eu estou absolutamente convencido que não, né? Até porque, como eu já disse também em outras oportunidades, o senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, e a equipe econômica que o acompanha, afirma que será economizado 1 trilhão e 300 bilhões em 10 anos, não diz exatamente como, né, isso acontecerá. E quando a gente analisa, né, o projeto de emenda constitucional apresentado, nos seus diversos artigos, onde se encontra até coisas que eu aprovaria, né, não teria dificuldade de aprovar, mas que, na essência, né, afeta todos os trabalhadores, e não apenas aqueles que têm um salário melhor, mais abastado, como o ministro costuma colocar, afeta todos os trabalhadores. Na verdade, só quem ganha um salário mínimo que cairia de 8% de cobrança previdenciária para 7,5%, que não chega a ser, a valores de hoje, R$5, mas, no entanto, aumentaria, né, o tempo de trabalho. Muitas vezes, trabalhadores rurais, trabalhadores que vivem em situação de insalubridade, professores, policiais militares, enfim, que tendo que trabalhar até 65 anos para ganhar 100% da média, né, do que descontaram do primeiro até, né, os 40 anos, que agora o que se exige para que se receba a integralidade. Então, quer dizer, são distorções que nós precisamos discutir, né, sentar, ver. Temos que avançar nesse tema? Temos que avançar, mas o que está colocado, a capitalização integral, da forma que está colocado, vamos fazer uma análise comparatória com outros países do mundo, onde se instalou esse regime de capitalização. O que se sabe é que dos 30 países onde foi instalado, 18 países, né, retornaram ao sistema de colaboração, ao sistema de participação, e os que não retornaram estão em discussão para se saber como é que se compensa o gravíssimo problema que passou a enfrentar os idosos desses países com a baixíssima remuneração que passaram a ter. Então, eu estou citando a questão da Previdência para citar um conjunto de outros fatos, né? Por exemplo, na minha opinião, observando a sua queda de popularidade, o presidente agora resolveu tomar algumas decisões que são decisões que também precisariam ser discutidas.
Então, agora vamos acabar com a exigência de cadeira, né, a cadeira que protege as crianças nos bancos de automóveis, aumentar a pontuação. Isso agrada Para concluir. uma parcela enorme da população que, né, tem uma pontuação elevada. Pode ser que até o presidente tenha razão, efetivamente, que 20 pontos na carteira para inviabilizar o cidadão seja um exagero, pode ser que elevar seja uma necessidade, mas essas coisas colocadas de forma impositiva, mais popularesca, mais para agradar, né, digamos, a patuleia, como dizia o Milor Fernandes, do que propriamente para resolver um problema estrutural do país, no momento que a gente tem índices de desemprego alarmantes, preocupantes, né, retomada da inflação, ainda que em níveis ainda não tão preocupantes, né, o país vivendo um processo de queda da produtividade de forma acentuada, né, já em recessão, claramente em recessão, evoluindo para um processo de estagnação, que é muito pior do que a recessão. Enfim, nós do PDT, né, o que nós estamos preocupados é que a evolução dessa situação, né, sem diálogo, sem que se sente a uma mesa, sem que se encontre soluções negociadas, pode resvalar para uma ameaça à própria democracia. Democracia que para nós é uma conquista civilizatória, é uma conquista da sociedade humana e que não pode estar, né, sendo colocada da forma que hoje já se encontra uma parcela enorme da população colocando, como se fosse algo desnecessário para se corrigir os rumos do país. Nós acreditamos que, no mundo contemporâneo, como dizia Xuxo, a democracia pode não ser um bom regime, não é um bom regime, mas é o menos pior que se encontrou. E é nela que nós devemos apostar. E apostar na democracia, apostar no diálogo, né, no esforço que todos nós devemos fazer de encontrar soluções a partir do diálogo, da conversação, da busca do entendimento e não, né, da busca de popularidade, do voto, do dia de amanhã, com acusações falsas ou com um debate superficial que não nos leva a lugar nenhum. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Rogério Rocal, que preside esta sessão. Venho aqui, como presidente da Comissão da Criança e Adolescente, manifestar minha preocupação e meu repúdio com esse decreto encaminhado pelo presidente Bolsonaro de mudanças nas regras da Carteira Nacional de Habilitação. A advertência, trocando, na verdade, a multa por ponto gravíssimo, que era a questão da cadeirinha para as crianças, e agora só uma advertência, isso é um ato extremamente preocupante, senhor presidente. Desde 2008, quando entrou a regra da obrigação da cadeirinha, 60% de mortes foram evitadas de crianças, das nossas crianças. E aí há que fazer uma parte nessa questão importantíssima. A consciência que nós deveríamos ter de proteção à criança e adolescente, neste caso a criança até 9 anos na cadeirinha, que não tem condições e consciência para saber da gravidade de ela estar ali sem esse aparato de segurança. É incrível que quase em 2020, nós vamos ter este retrocesso no trânsito brasileiro. Eu escutava aqui o vereador dizer que talvez 20, 40 pontos o presidente tinha talvez acertado. Eu quero dizer que não. Se com 20 pontos nós não diminuímos a violência do trânsito, com 40 nós vamos ter uma bomba atômica no trânsito da cidade do Rio de Janeiro, nas grandes cidades urbanas do país. O Rio de Janeiro há uma violência gritante no trânsito, enorme. O carioca dirige com violência, e assim se dá em todos os centros grandes urbanos do país. O brasileiro não teve, nunca, aula de direção defensiva.
sequer sabe o que é direção defensiva. Em qualquer lugar no mundo civilizado, você aprende o que é direção defensiva. E, inclusive, aqui a elite brasileira chega a ser engraçado. Aqui, dirige como um verdadeiro monstro no trânsito. Mas quando vai para Miami, vai para a Europa, se comporta como um lorde, respeitando todas as regras. Isso é questão cultural. Cultural. Porque não é o Estado que multa. Claro que eu não gosto dessa indústria da multa. Quem é que gosta? Quem é que gosta dessa indústria de multa, de pardal? Perdão. Mas nós temos que prestar atenção numa seguinte questão. Não é o Estado que multa. Somos nós que descumprimos a lei. Todos sabemos que a velocidade máxima é 80. E nós temos o dever, a obrigação de saber qual é a velocidade daquela via. Mas não, assumimos o risco e ultrapassamos a velocidade. Ultrapassamos aonde não podemos ultrapassar. Paramos aonde não deveria ser parado, estacionado. Agora vocês imaginem, uma criança sem cinto de segurança, sem cadeirinha no banco de trás. Vereador Rocal, que é professor de física, não é verdade? Você poderia calcular para nós, vereador Rocal, o impacto de uma criança de 6 anos de idade numa simples batida de trânsito traseira de velocidade de 30 km por hora. A velocidade do corpo dela projetada e o seu peso dobra, triplica. Uma tragédia. Uma tragédia. E todos os acidentes são perto da residência do motorista, muito próximo da sua residência. Verdade. Obrigado, vereador Rocal. Olha o perigo que nós estamos correndo. Numa irresponsabilidade de um presidente que, em vez de ir ao Congresso pautar pelo emprego, pela melhora da saúde, vai fazer uma pauta de deputado. É incrível, incrível. Assim é o decreto das armas. Agora você imagina, o trânsito, 40 pontos, estamos premiando os infratores, aqueles que fazem pega, que é o que mais tem aqui, só ir 11 horas na Barra da Tijuca e na linha amarela, na Avenida das Américas, que agora, agora botaram os pardais, inclusive com reportagem da Rede Globo, já passado na televisão, está no mesmo posto de gasolina. Vai lá para você ver, toda segunda-feira, meia-noite. Parece corrida de Fórmula 1. Agora você imagina, 40 pontos e a possibilidade de você andar armado. Nós vamos ter uma guerra urbana. Aqui, minha saudação ao vereador Sirquis, aqui, companheiro, deputado, um grande defensor da causa do meio ambiente. Nós sabemos que trabalhar pelo meio ambiente, trabalhar pelo futuro das próximas gerações. Um grande brasileiro aqui presente, meu eterno abraço. Então, como presidente da Comissão da Criança e Adolescente, nós vamos enviar uma carta a toda a liderança partidária de Brasília, ao presidente do Congresso, e aqui é o meu apelo ao vereador César Maia, que converse com seu filho, para que eles derrubem, votem contrário a este artigo, que troca a multa e a falta grave quando não há, inclusive a apreensão do veículo, senhor presidente, quando não há a cadeirinha, e agora troca-se a vida por uma advertência. Aí eu pergunto, uma advertência, 2 advertências, 3 advertências, o que vai acontecer? Nada. Não estão cansados de parar em vaga de idoso? Basta ir andar no shopping center do Rio de Janeiro. Não tem nenhum cartãozinho, para na vaga de idoso. Ah, é rapidinho, vou ali rapidinho. É uma questão cultural. Só aprende multando.
O Paraguai vai diminuir para 15 pontos. O Paraguai. E a gente está numa loucura, aumentando para 40 pontos. Ou a gente faz uma readequação cultural, inclusive, principalmente no trânsito, ou isso aqui vai virar uma barbárie, senhor presidente. Então, mais uma vez, a Comissão da Criança e Adolescente vai enviar a cada deputado na sua liderança para que vete esse artigo. Não vou entrar no inteiro teor, porque é uma comunicação aqui da Comissão da Criança e Adolescente. A minha opinião é que esse decreto é um absurdo, beira a irresponsabilidade. Mata-se muito no trânsito brasileiro. Mata-se muito. Muito. 20 pontos não resolveu a violência. 40 pontos, vou concluir, senhor presidente. 40 pontos, nós vamos implodir os municípios e o Sistema Único de Saúde. Implodir. Porque o primeiro atendimento no asfalto, quem faz é o serviço público. E é no serviço público que essa pessoa é atendida. Você já imaginou o custo disso aí aos municípios? Entupindo as salas cirúrgicas? O absurdo da irresponsabilidade, sem pensar, sem nenhum estudo técnico. Pelo contrário, todos os estudos técnicos apontam justamente ao contrário. Que nós precisamos melhorar a questão e aprimorar mais. O Brasil, concluindo, senhor presidente, é signatário com a Organização Mundial de Saúde para manter esse mesmo padrão e reduzir as mortes nos trânsitos. Olha a lei seca como diminuiu os acidentes de motoristas embriagados e irresponsáveis. E agora, o que nós vamos ter? Então, senhor presidente, da minha insatisfação, e olha, abismado de um presidente irresponsável, com tanto problema de trabalho, saúde, desenvolvimento do país, a indústria está praticamente abaixo da lona, as famílias endividadas, e ele vem com um projetinho pessoal, porque a carteira dele estourou os 20 pontos. Sabe? Olha, é de uma irresponsabilidade, de uma infantilidade. Ser presidente da República é para adultos. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais orador inscrito. A presidência franquia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência, o seguinte requerimento que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do vereador Paulo Pinheiro. Requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 176 de 2019, de minha autoria dos senhores vereadores Renato Cinco, Raimon, Leonel Brizola, Babá, Dr. Marcos Paulo, Fernando William, Rosa Fernandes, Tereza Berger, Átila Nunes e Major Elitusalém, que susta o dispositivo do decreto do Rio, número 45.960 de 2019. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa da ciência das proposições recebidas.
Requerimento do vereador Dr. Paulo Pinheiro, que requer à mesa diretora na forma regimental a inclusão da pauta em regime de urgência ao projeto de decreto legislativo número 176 de 2019, de minha autoria, e dos vereadores Renato Cinco, Raimon, Leonel Brizola, Babá, Dr. Marcos Paulo, Fernando William, Rosa Fernandes, Tereza Berger, Átila Nunes e Major Elitusalém, que susta o dispositivo do decreto Rio, número 45.960, de 2019. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitado nominal pelo vereador Hinaldo Silva e Tiãozinho, do Jacaré. Os postos de votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores? Como votam os senhores vereadores? Como votam os senhores vereadores? Vou encerrar a votação, hein? Então, eu não encerrei a votação. Podem votar, por favor. Pode votar. Eu ainda não encerrei, não. A maioria simples, né? Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 25 senhores vereadores, não 7 senhores vereadores. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Rogério Rocal. Requer a mesa diretora que seja a retirada definitiva do projeto de decreto legislativo 132/2015. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número, de autoria do vereador Felipe Michel, que requer a mesa diretora a retirada da ordem do dia do PL 937/2018. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do Dr. João Ricardo, que requer a concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto a Ney Inocência dos Santos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do Dr. João Ricardo, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto a Denise Pires de Carvalho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1139/2019,
de autoria do vereador Paulo Messina, que requer a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto a Cláudia Romano. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1140/2019, de autoria da vereadora Luciana Novaes, que requer a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto à senhora Roberta Andrade França. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1141/2019, da vereadora Luciana Novaes, que requer a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto à defensora pública, doutora Carla Beatriz Nunes Maia. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1143/2019, vereador Felipe Michel, que requer a concessão da medalha de São Francisco de Assis Terceiro Milênio a Carlos José Rufato Favoreto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1144/2019, de autoria da vereador Alexandre Esquerdo, que requer a concessão da medalha Chiquinha Gonzaga a Amélia da Conceição Fernandes Pinheiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que requer a concessão do conjunto de medalhas Médio Pedro Ernesto ao Social Ramos Club. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Eliseu Kessler, que requer que seja concedida a medalha São Francisco de Assis Terceiro Milênio ao senhor senador da República, Haroldo de Oliveira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Senhor presidente, comunicação de liderança. Para a comunicação de liderança, vereador César Maia. Presidente, no jornal Folha de São Paulo, no dia 22, a doutora Iona Sabo de Carvalho publicou um importante artigo, A Retomada do Espaço Cívico. Diz ela, é inegável que vivemos tempos difíceis. Democracias liberais estão sendo desafiadas no Brasil e mundo afora. Mas observar a reação de distintos grupos da sociedade me dá esperança. Por aqui, muitos anteviram que pilares democráticos e áreas como educação, segurança e meio ambiente sofreriam desmonte sem precedente caso promessas de campanha virassem realidade. Apesar da agenda em curso, a democracia resiste. Há diferentes grupos se organizando e saindo em defesa de leis e políticas públicas constituídas ao longo de anos de discussão participativa. Senhor presidente, eu peço que dê como lido e registre no Diário Oficial. Acolhido o requerimento de Vossa Excelência. Eu gostaria de tecer um comentário a respeito da solicitação que foi aprovada pelo plenário. Inclusive, eu votei favoravelmente para a inclusão na pauta do projeto de decreto legislativo que susta aquele decreto do prefeito que transfere o COR, para manter o COR na Casa Civil. Eu tive conversando a respeito disso com o prefeito. E a informação que ele me deu é que ele pretende vincular o COR ao gabinete do prefeito, que ele vai retirar da ordem pública, né, da CEOP, e vinculará ao gabinete do prefeito. E essa foi a informação que ele, prefeito, me... Eu só dando conhecimento de um diálogo que eu tive com ele e que eu ponderei com ele que não era o local adequado a estar onde ele propôs. Ele pensa, ele concordou e acha que deverá transferir para o gabinete pela ordem vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, nós fazemos parte de uma comissão parlamentar de inquérito sobre enchentes, enfim, e que essas questões são discutidas. Alguns órgãos, como Defesa Civil, Colurb, Rio Águas, tem que fazer parte desse guarda-chuva que é o COR, que trata da cidade, dos problemas da cidade, e tem que ter essa interface com todos os órgãos. Então, é mais do que justa a proposta do vereador
Tarcísio Mota, que esses órgãos estejam dentro do COR. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, vereador Jorge Felipe, aí no final, inclusive, dando conhecimento aos demais vereadores. Quando na terça-feira eu fui procurado pelo vereador Carlos Eduardo para discutir um outro projeto, eu falei com ele, falei, olha, comunique ao prefeito que a gente tem esse PDL, mas que seria ótimo se ele próprio já fizesse a mudança, porque o COR na CEOP, embora o COR possa ajudar na questão da ordem pública, a função dele tem sido comprovadamente outra função, né? Ele pode ajudar na ordem pública, mas ele não pode ser um órgão subordinado à ideia de ordem pública apenas. E aí, ao falar isso, o vereador Carlos Eduardo me passou o telefone, falei direto com o prefeito, onde ele dizia que concordava. Parece que ele está reavaliando. Qual é a questão com relação a isso? Eu estou propondo que a gente vote esse PDL hoje, se o prefeito fizer uma mudança dele para um órgão que possa ser de planejamento, que é esta função, a gente pode reavaliar e retirar ele em segunda votação, nem sequer votá-lo. Mas nós deveríamos fazer essa votação até para indicar a compreensão da maioria. E eu quero dizer, o projeto não é meu. O projeto tem 11 autores. Tem 11 autores, né? O Renato Cinco, tem também o Major Elituzalém, que é alguém que debate e que a gente discorda da questão da segurança em vários momentos, mas que nisso concorda porque o debate não é sobre segurança. Tem o Rosa Fernandes, Átila Nunes, né? Tem a bancada do PSOL, o Fernando William, o Raimon. Nós temos diferentes autores desse projeto. Então eu gostaria, senhor presidente, que ainda assim a gente pudesse votar o projeto com o meu compromisso de conversar com os demais autores, que se o prefeito fizer uma mudança razoável nessa história, vai botar no gabinete do prefeito com que garantia, com que lógica, né? Vai manter a estrutura, vai manter os encargos, vai manter o COR com esta função de coordenação. Eu me comprometo a terça-feira a solicitar a retirada dele de pauta antes que ele seja votado em segunda. Mas eu acho que essa Câmara hoje deveria dar um recado para o prefeito de que essa não é uma ideia que nasce de um vereador, é uma ideia que vem a partir de uma compreensão de uma CPI e que hoje tem a compreensão de uma grande maioria da Câmara de Vereadores. Porque eu acho que essa questão aqui não é um projeto para infligir uma derrota ao prefeito, muito pelo contrário, é uma compreensão em relação à urgência de que o COR não seja desestruturado e seja fortalecido para o papel que ele exerce na cidade. Falava com o Tiago, é uma obra que a gente tem que reconhecer, inclusive da Prefeitura do Eduardo Paes, ao qual eu fui oposição, não tenho problema com relação a isso, que deu certo e que precisa ser fortalecido. E aí é a compreensão da ação aqui na Câmara que está fazendo tudo isso. Que o prefeito compreenda isso, ótimo, melhor do que a gente aprovar um projeto de lei. Mas vamos aprovar em primeira, para que a gente possa fazer o prefeito ainda mais entender que isso é para o bem da cidade. Não se trata de direita e esquerda, de socialista, liberal e etc. Se trata, nesse caso, de uma função que um órgão público tem que cumprir para a cidade do jeito que a gente está vivendo. Obrigado. Pela ordem, vereador Ítalo Silva. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Daí. Até a título de lembranças e de conhecimento, passar para vocês um pouco da minha história, e que eu não poderia deixar de esquecer e de lembrar por onde eu iniciei minha vida. Iniciei e terminei minha carreira militar, meus 32 anos. Iniciei no 9º Batalhão e encerrei minha carreira no 9º Batalhão. Hoje está completando 74 anos da existência do 9º Batalhão. Meus parabéns ao 9º Batalhão, meus parabéns aos veteranos que por lá passaram, meus parabéns aos militares que se encontram lá. Que Papai do Céu ilumine eles e nos ilumine. Que proteja aquele batalhão que para mim é considerado a elite da polícia. Mais uma vez, meus parabéns, 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Passa-se a ordem do dia em tramitação ordinária, em discussão única, recurso de autoria do vereador Marcos Paulo contra despacho de indeferimento do requerimento por parte do presidente da Câmara da constituição de CPI para apurar indícios de fraude em contratos da SUBEM. Em discussão. Senhor presidente, encaminhar, por favor, pedir o adiamento por uma sessão. Em discussão. Não havendo quem queira... Pela ordem. Pela ordem. Adiamento por uma sessão, por favor. Proposto o adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que apoiam, permaneçam como estão.
Solicitada a votação nominal pelos vereadores Thiago Carribeiro e Luiz Carlos Ramos Filho. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Pode votar, ainda não encerrei. Encerrada a votação. Já encerrou? Já encerrou. Como voto, vereadora Rosa Fernandes. Como voto, vereadora de não para sim. Pela ordem. Então, votaram sim 11 senhores vereadores, não 21, e pedido regimentalmente votar o presidente, Senhor uma presidente. abstenção. Como vota o vereador Floriano Matheus? Não. Não. Vereador Zico? Não. Pela ordem. Vereador Tiãozinho de Jacaré? Não. Vereador Leandro? Sim. Então, o requerimento foi rejeitado. Pela Em ordem. discussão a matéria. Pela ordem. Pela ordem, o nobre vereador Marcos Paulo. Senhor presidente, eu agradeço primeiramente aos colegas vereadores que assinaram o apoiamento para a abertura da CPI e que entenderam que pelo menos 8 contratos com dispensa de licitação desde janeiro de 2017 até agora tinha indícios de fraude e que mereciam uma apuração de forma isenta e uma apuração detalhada. E aí nós demos entrada no pedido e a gente tem um indeferimento dizendo como justificativa que não havia fato determinado. Como não? Se pelo menos 8 processos, 8 contratos com dispensa de licitação, que não tinha tempo determinado. Como não? Se desde 1º de janeiro de 2017 até o presente momento, que não tinha matéria jornalística que comprovasse. E nós juntamos 3 reportagens do jornal O Globo que comprovava tudo aquilo, e inclusive tinha um material
presidente da Comissão de Direito Administrativo do Instituto dos Advogados do Brasil, doutor Manuel Peixinho, que ele refere que a publicação do edital de licitação, um dia após a reportagem procurar a subsecretaria, comprova a ilicitude. Esse edital já deveria ter sido publicado antes. Configura fraude, ilicitude e é caso de improbidade administrativa que pode pegar o subsecretário e quem participou do processo. Além disso, é caso de crime contra a administração pública porque está fraudando o processo de licitação. E continua o especialista, viola o princípio da moralidade, impessoalidade, o princípio da competitividade e é crime contra a administração pública e é caso de improbidade administrativa. E aí, é claro, vem uma justificativa dizendo que já tinha uma outra CPI contemplando. Só que essa CPI de contratos emergenciais difere por completo dessa nossa, que tem um fato específico e, além disso, no nosso pedido de CPI tinha dados de vaquinha virtual feito por voluntários, amigos da SUBEM, e a gente gostaria de saber se há ou não conivência da administração e que já teria arrecadado até o presente momento mais de 15 mil reais. Se esse dinheiro foi arrecadado, para onde ele foi? Cadê as notas fiscais? Cadê os recibos? Cadê a anuência e a participação do próprio subsecretário? E é claro que nós entendemos que isso é uma manobra política, a gente não vai se deixar levar por essa manobra. Nós já demos entrada com uma representação no Ministério Público, entregamos direto na mão do secretário, do Procurador-Geral de Justiça. Vamos judicializar esta manobra para não deixar instaurar a CPI, que nós sabemos que tem dedos, né, de pessoas que temem a abertura desta CPI. Nós não vamos nos calar, nós não vamos nos acomodar e vamos em frente até a apuração de todos os fatos. Quem não deve, não teme. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam o recurso, permaneçam como estão. Aprovado, solicitada a votação nominal pelo vereador Luiz Carlos Ramos. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Pela ordem depois, presidente. Vou encerrar a votação. Pela ordem, senhor presidente. Encerrada a votação. Votaram-se
10 senhores vereadores, não 26. Como vota o vereador Babá? Sim. Vereadora Rosa Fernandes também está votando? Não. Então, o recurso foi rejeitado, segue ao arquivo. Passa-se a matéria seguinte pela ordem, vereador Tiago Carribeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu já falei, eu já conversei também com a presidente da Comissão de Finanças e conversei também com a Administração e Servidor. Segunda-feira nós vamos nos reunir, porque são as 3 comissões que passam o PL 1058, que trata sobre a questão dos cartórios, para tentar fazer um parecer conjunto. Vamos saber aí sim ou não se vai ser viável ou não. Mas só deixando de público aqui a convocação, o pedido para que todos estejam aqui presentes na próxima segunda-feira e a gente possa deliberar sobre o tema. Pela ordem, nova vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, para justificar a ausência do Major Hélio Zalém, que está no Conselho Consultivo Metropolitano, com presença importante para os trabalhos do vereador. Justificada a ausência de Sua Excelência. Palavra pela ordem, o novo vereador Raimon. Senhor presidente, eu quero pedir à mesa diretora e aos vereadores, a todos, para que a gente tome um pouco conhecimento do que está acontecendo com o Conselho Tutelar no município do Rio de Janeiro. 4 conselheiros tutelares tiveram seus mandatos cassados na região de Jacarepaguá, numa tentativa de calar aqueles que verdadeiramente trabalham na defesa de crianças e adolescentes. Então, é um fato muito grave. O vereador Leonel Brizola, presidente da Comissão de Criança e Adolescente, já está a par disso, tomando as providências, sabemos disso. Mas eu queria pedir a atenção dos vereadores, de todos os vereadores. Há na lei aprovada nessa casa, dos conselhos tutelares, uma comissão de ética do Conselho Tutelar, que tem 3 caminhos de penalidades quando compreende que o conselheiro tutelar cometeu alguma irregularidade. O primeiro é uma advertência. Segundo caminho é a suspensão do mandato. E terceiro caminho é a cassação do mandato. O Conselho de Ética do município do Rio de Janeiro, do Conselho Tutelar, ele usou a última e a mais rigorosa penalidade, sem que desse oportunidade de defesa aos conselheiros tutelares, sem que fossem advertidos ou suspensos, foram sumariamente cassados. Então isso é, na verdade, algo que tem acontecido em muitas instâncias da política brasileira, e a gente tem que tomar muito cuidado. É como, por exemplo, se o Conselho de Ética, ou a Comissão de Ética dessa casa, resolvesse, numa atitude arbitrária e sem dar condições de defesa a um vereador, por uma denúncia, cassar o mandato do vereador. Então é algo que tem crescido muito no país. Eu queria pedir aos vereadores que se inteirassem desse tema, porque é muito importante para nós. Conselheiros tutelares da área de Jacarepaguá, que foram penalizados com a penalidade máxima, que é a cassação de seus mandatos. Ação já promovida na Justiça, no Tribunal de Justiça, pelo SEDECA, pelos próprios conselheiros, por companheiros advogados que compreendem a luta do Conselho Tutelar não como uma luta individual de cada conselheiro, mas na dimensão colegiada, e, portanto, é importante a gente se interessar disso. Peço aos vereadores que se interem. Eu tenho documentação aqui no meu WhatsApp, se algum vereador quiser conhecer o trâmite desse processo, eu posso passar com muito prazer, porque precisamos de todos nessa empreitada para não calar a voz de quem verdadeiramente cuida dos direitos e defesa da criança e do adolescente. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 176, de autoria dos vereadores Tarcísio Mota, Renato Cinco, Raimon, Leonel Brizola, Babá, Dr. Marcos Paulo, Fernando William, Rosa Fernandes, Tereza Berg, Átila Nunes, Major Hélio Zalém, que susta dispositivo do decreto Rio número 45.960 de 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar.
Para encaminhar a votação, vereador Tarcísio Mota. Senhores vereadores, então, pela ordem que eu fiz logo depois do comentário do senhor presidente, eu já expliquei grande parte do que é a questão deste PDL. Eu queria apenas reforçar uma coisa. Nós temos a plena convicção de que o COR é um instrumento muito importante para a cidade, para a gestão da cidade em momentos de crise que podem ser por causa de um evento climático extremo, que pode ser consequência de um desastre como aquele do túnel acústico, de alguma coisa que precise coordenar os diversos órgãos da prefeitura. A gente tem que fortalecer o COR. Por isso, eu solicito aos senhores que votem em primeira discussão esse projeto, porque caso o prefeito, de fato, tenha compreensão, a partir do debate que a gente está fazendo, que o lugar dele não é mais o lugar da CEOP, porque o prefeito passou ele da Casa Civil para a CEOP agora, recentemente, né? E é esse o decreto, esse o dispositivo que a gente está assustando. Ele estava na Casa Civil no momento das chuvas de fevereiro e abril, mas agora ele retornou para a ordem pública. Então, se por acaso o prefeito tiver a compreensão desse processo, ele pode muito bem fazer outro decreto transferindo ele para um lugar que cumpra o papel de planejamento, de coordenação. Desse ponto de vista, o nosso PDL perderia o objeto na votação, em segunda votação, lá na próxima terça-feira. Portanto, sem medo de que alguma coisa aconteça, eu gostaria de solicitar o voto favorável para que a gente possa passar esse recado ao prefeito e à sociedade, que a nossa compreensão é que o COR precisa estar num lugar de planejamento, de coordenação, e não vinculado a uma secretaria que tem um objetivo específico e não geral para a cidade do Rio de Janeiro. Na CPI, em que está presente a vereadora Rosa Fernandes, o vereador Tiãozinho de Jacaré, a vereadora Tereza Berger, o vereador Renato Cinco e o vereador Major Elituzalém, a gente tem pensado, inclusive, sobre como é que a gente fortalece institucionalmente esses órgãos. E é nesse sentido que esse PDL está colocado hoje na ordem do dia, e é por isso que eu solicito aos senhores o voto favorável e encaminho pela bancada do PSOL, obviamente, o voto favorável ao PDL. Muito obrigado. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pela vereadora Tânia Bastos. Para declaração de voto, presidente, quando terminar. Vou encerrar a votação, hein? Vou encerrar a votação. Pela ordem.
Encerrada a votação. Votaram sim 19 senhores vereadores, não 6 senhores vereadores. Impedido regimentalmente de votar o presidente. O projeto foi aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte pela ordem do vereador César Maia. Desculpa, para a declaração de voto, vereador Paulo Messina. Senhor presidente, registrar aqui, senhor presidente, o meu constrangimento. Há mais de 3 meses que o tablet apresentou defeito e foi levado para consertar. Numa sessão como essa, que nós tivemos que votar várias vezes, eu incomodei demais ao vereador Leandro Lira e ao vereador Célio Luparelli. Acho que é injusto, senhor presidente. Pediria que Vossa Excelência pudesse verificar o que está havendo e por que o meu tablet não volta aqui para a minha modesta mesa. Com toda certeza. Vossa Excelência tem toda a razão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Messina. Até para eu poder continuar incomodando o César, porque quando eu estava aqui, eu incomodava ele também com o tablet dele. Então, eu reclamo do mesmo jeito que o tablet era quase comunitário do César, que todo mundo usava. Eu queria só... Na verdade, era declaração de voto, mas vai pela ordem mesmo. Presidente, existe um limite, e aí, me perdoe se isso soar como desabafo, existe um limite do que é ser governo e ser oposição. Eu acho que todos nós fomos eleitos para essa casa para defender o que a gente acha que é melhor para a cidade do Rio de Janeiro, né? Independente se é governo ou se é oposição. E a questão do COR, viu, o vereador Tarcísio Mota? Cadê ele? A questão do COR, em fevereiro de 2018, quando eu adentrei a prefeitura, a convite do prefeito Marcelo Crivella, o COR estava na CEOP, que tinha um enfoque eminentemente de segurança, quando, na verdade, é uma ferramenta que foi criada para a integração das pastas. E a CEOP, até pela sua missão, não tem nenhuma habilidade nas suas competências, né, na sua lista de competências, para fazer isso. O COR veio a pedido, na época, para a Casa Civil, mudou radicalmente o seu, ou melhor dizendo, mudou não, resgatou, né, a sua missão original, e o ano de 2018 foi, em comparação com o que tinha acontecido ali para trás, muito melhor. Né? Os profissionais que ali trabalhavam e que ali trabalham no COR mostraram excelência durante todo esse período. Se você observar, não está certo desvirtuar a missão original da ferramenta, muito menos ter a troca como houve. Né? O COR ficou perdido no limbo, trocou de chefe 5 vezes em menos de um ano. Alguma coisa errada tem, não é possível que não se veja isso, que tinha alguma coisa errada. Né? O pior de tudo, o Tarcísio, em homenagem a você, eu vou citar um autor liberal, viu, Leandro? Em homenagem ao Tarcísio, eu vou citar um autor liberal, que é o Norberto Bobbio. Ele fala o seguinte: o labirinto, gosto do Bobbio, o labirinto te ensina muito mais pelos caminhos sem saída do que só se você encontrar a saída direto. Pô, a prefeitura já entendeu que esse caminho está errado, agora não é possível repetir o experimento que deu errado e esperar um resultado diferente. Né? Então, eu não vejo isso como um requerimento de oposição ao governo, eu vejo isso como um movimento pró-cidade do Rio de Janeiro, pró o que já deu certo. Né? Enfim, está aí declarado o meu voto. Vamos em frente. Quando voltar para a terça-feira, conte novamente com o meu voto. Obrigado. Em tramitação ordinária. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 124/2017, autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que obriga a colocação de câmeras de monitoramento nas estações do BRT ou transporte rápido por ônibus no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Deu 25 com o presente 26. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 681/2017, autoria do vereador Júnior da Lucinha,
que declara o subbairro São José dos Campos, localizado na estrada do Magarça, no bairro de Guaratiba, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada, como voto dos senhores vereadores. Não achou, não? A professora está chamando, que ela foi no gabinete. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 17 senhores vereadores, não nenhum. Não há quórum para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 1141/2019, de autoria dos vereadores Rosa Fernandes, Rafael Luiz Freitas e Fátima Solidariedade, que reconhece como espaço cultural e gastronômico em feiras livres da cidade do Rio de Janeiro, barracas que comercializam comidas e bebidas ao som de música ao vivo. Questão de ordem, presidente. Em discussão, pela ordem, vereador Raimon. Presidente, eu quero fazer essa questão de ordem aqui, me perdoe aí não estar no tema do projeto anunciado, para agradecer aos vereadores que hoje participaram da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguarmos e investigarmos a questão da manutenção e conservação de túneis, viadutos e passarelas, notadamente o vereador Matheus Floriano, o vereador Átila Nunes, o vereador Paulo Pinheiro e o vereador Zico Bacana, que estiveram hoje à sessão, que confirmaram, que votaram no vereador Átila Nunes para ser o relator da comissão e votaram em mim para ser o presidente. Na próxima quinta-feira, nós vamos estabelecer o cronograma de trabalho, cronograma e programa de trabalho, tendo certamente conosco o CREA, o Sindicato dos Engenheiros, o SENGE, o Clube de Engenharia, o IPUR da UFRJ, o CIAERJ, que é uma associação de engenheiros e arquitetos do Rio de Janeiro, e o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, agradecer aos vereadores que confiaram a presidência da comissão a mim e convidar os vereadores para acompanhar esse projeto de investigação a partir da próxima quinta-feira, às 14 horas, que vai acontecer na sala da primeira presidência. Muito obrigado. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. A matéria é de maioria simples, mas considerando que no projeto anterior não houve quórum para deliberar, vou proceder à votação nominal, como determina o regimento interno. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, a vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, tendo em vista o quórum apresentado na votação anterior, eu peço adiamento por uma sessão. Vereadora, mesmo o requerimento, se eu pudesse acolhê-lo, porque já está em processo de votação, mesmo se eu pudesse acolhê-lo, seria por votação nominal. Então, é melhor deixar fluir. Desculpa, presidente. Segue em frente.
Como votam, senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 13 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.